nós vamos realizar aqui hoje à noite é uma das ordenanças do nosso Senhor Jesus Cristo para a igreja: o batismo. O batismo, juntamente com a ceia do Senhor, que também realizaremos logo mais, são as duas ordenanças deixadas pelo Senhor Jesus para a sua igreja. Você pode perguntar, mas tem tantas outras orientações, né? Tantos outros mandamentos do Senhor para a igreja no Novo Testamento. Quando nós falamos de ordenanças, nós falamos apenas dessas duas, é que elas dizem respeito apenas à igreja. O que significa é que eu não posso batizar meus filhos em casa. Eu não posso decidir chegar diante de um grupo que, mesmo que tenha aceitado o Senhor Jesus, e por minha própria conta decidir batizá-los. Assim como eu não posso realizar também a ceia do Senhor por minha própria conta em casa. Então, minha família, vamos fazer hoje a ceia do Senhor. São ordenanças para a igreja local, com a autoridade dada pelo próprio Senhor à igreja local. E somente com a autorização da igreja é que essas ordenanças devem ser ministradas, devem ser executadas. Há um texto muito conhecido dos irmãos no Evangelho de Mateus, capítulo 28. O Senhor Jesus, no verso 18, diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então, o Senhor Jesus aqui, Ele orienta a grande comissão, a responsabilidade de levar a mensagem adiante. E a missão é fazer discípulos. Fazer discípulos não é simplesmente pregar o Evangelho. Isso seria evangelizar, anunciar a salvação. Fazer discípulo é um trabalho mais árduo, dá mais trabalho mesmo. Envolve ensinar, sentar, acompanhar o crescimento, instruir, discipular com uma nova maneira de viver. E o Senhor Jesus disse que esse discípulo que entendeu a mensagem, ele deve ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós não encontramos batismo de crianças no Novo Testamento. A palavra de Deus não ensina a batizar crianças. O batismo ele é um ato de fé. O batismo não salva. Esses irmãos aqui, eles já entregaram a vida a Cristo. Eles se arrependeram de seus pecados e eles um dia entregaram suas vidas a Cristo. Eles estão firmes no Senhor. E a palavra de Deus diz que quando você faz isso, você recebe o perdão dos pecados. Então nós cremos que, por conta dessa decisão de fé, ele já tem a salvação, não por merecimento, mas pela graça de Deus. A promessa do Senhor é essa: todos quantos invocarem o nome do Senhor serão salvos. Aquele que vem a mim, de modo algum lançarei fora. E de modo bem simples, o Novo Testamento diz assim: quem tem o Filho de Deus tem a vida eterna. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida eterna. Então eles já têm a salvação, porque eles já têm o Filho de Deus. Por que então batizar? É um ato de fé, é um ato de obediência e é um testemunho público diante de todos vocês, irmãos, amigos, familiares. Eles estão publicamente dizendo: nós pertencemos a Cristo, nós somos servos do Senhor Jesus, e nós estamos nos identificando com o Senhor Jesus através da prática do batismo. Então é um testemunho público, não torna eles mais santos, não aproxima mais de Deus e nem traz a salvação, porque o batismo não tem esse propósito. O microfone está baixando e eu não vou pegar dele. Quem quiser ajudar. Eu tenho muita fé, mas eu vou tentar o Senhor. Só isso aqui, ó. Só aqui. Mas se alguém duvidar da minha fé, eu pego o microfone.
Ok? Não pegar no microfone também é um ato de fé. Então, irmãos, o batismo, o Senhor Jesus foi batizado aos 30 anos de idade, no Rio Jordão, por João Batista, quando começava o seu ministério. E João Batista diz: eu é que preciso ser batizado por ti, tu vens a mim? E Jesus diz: deixa, para que assim se cumpra toda a justiça. Então Jesus, ele nunca mandou ninguém fazer algo que antes ele já não tenha feito. Ele deu o exemplo. E ele disse: ide, portanto, fazer discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A igreja primitiva batizava pessoas convertidas que tinham entregue a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, com o mesmo sentido, o batismo. A forma do batismo, imersão, nós entendemos que é a forma bíblica, pelo sentido da palavra, pelo significado da palavra, pela prática do batismo no livro de Atos, no Novo Testamento. E o mais importante é que esses irmãos publicamente dão esse testemunho e assumem a sua fé com o Senhor Jesus. Eles passam agora a serem membros da igreja local. Já são membros do corpo de Cristo, mas passam a ser membros dessa igreja aqui. E como membros dessa igreja, eles têm direitos e deveres. Eles estão assumindo também o compromisso de servirem ao Senhor através dessa igreja. E essa igreja tem a responsabilidade de investir na vida e no crescimento deles. Ok? Então nós vamos começar. E eu quero passar então a palavra para o pastor Ricardo. Boa noite, irmãos. Muita alegria de ter todos estes aqui. E certamente nós podemos dizer bastante coisa a respeito da vida, a respeito do crescimento, do testemunho que cada um deles tem. Mas a gente vai, por conta do tempo, a gente vai limitar a apenas breves perguntas, uma vez que o que eles estão fazendo aqui, na verdade, já é um testemunho de algo que aconteceu em suas vidas, como o pastor falou. Então eu quero trazer aqui primeiro Giovana, ela é fruto do ministério do Ginásio Batista. Pela graça de Deus, ela foi aluna do Colégio Batista. Lá, através das aulas de religião, através dos amigos, ela conheceu a palavra de Deus, conheceu o Evangelho, tomou sua decisão na estrutura da escola, lá no ambiente escolar, e tem andado perseverante na sua vida. De modo que eu gostaria de perguntar a você, Giovana, à frente dessas testemunhas, se você crê no Senhor Jesus Cristo com todo o seu coração, com plena certeza da sua salvação. Eu creio no Senhor Jesus Cristo de todo o coração, com plena certeza da minha salvação. Então, com base nessa declaração pública, eu te batizo pela autoridade que essa igreja nos concede, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Carla também estudou aqui na escola. Pela graça de Deus, chegou ao conhecimento do Evangelho. E isso, eu estou citando esse dado apenas para mostrar o quanto Deus pode fazer com o ministério que a igreja tem com o Colégio Batista. A Carla tem demonstrado crescimento espiritual. E eu quero perguntar na frente dessas testemunhas se a decisão que você tomou por Cristo Jesus é plena, você tem plena certeza da sua salvação nele. Então, com base nesse testemunho, batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mais uma aluna do Colégio Batista. Pela graça de Deus, como tem sido frutífero. Na realidade, ela já vinha ouvindo o Evangelho em casa. Sua mãe
já tinha decisão por Cristo, e certamente isso influenciou, influencia e influenciará a vida da Viviane. Viviane, diante dessas testemunhas, você crê no Senhor Jesus e tem plena convicção da sua salvação em Cristo, baseado nesse testemunho de batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Muito bem, dando sequência, quero chamar aqui para pertinho de mim o Sr. Reinaldo. O Sr. Reinaldo é pai da Viviane, que foi batizada agora. Então, um dia de muita alegria para a família toda, né? Está aqui, a sua esposa, a outra filha, a Gabriela. E a Kerlinha teve um papel muito importante, né? A Kerlinha vai ser batizada daqui a pouco, amiga da Viviane. Convidou para que ela viesse à igreja e ela veio, entendeu o Evangelho, e daqui a pouco começou a trazer a família. E veja como Deus trabalha, né? Mantendo a família toda agora unida na mesma igreja. Eu acho que ele estudou no colégio também, não foi? Muitos anos atrás. Na época do seu Zé Orlando, acho que o ginásio Batista ainda, também estudou aqui, não queria conversa com crente. Mas Deus trabalhou no seu coração e o Evangelho abriu o seu entendimento. Então nós temos a oportunidade, temos tido a oportunidade de acompanhar o crescimento do seu Reinaldo, o seu entendimento, envolvimento com a obra de Deus. Tem sido feito no discipulado e tem demonstrado totais convicções, né, do Evangelho. Então quero perguntar ao seu Reinaldo se ele confessa diante de todas essas testemunhas que já entregou a sua vida a Cristo e que Ele é o seu único e suficiente Senhor e Salvador. Sim, confesso. Então, com base no seu testemunho, como ministro do Evangelho, eu batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vou chamar aqui a Juliana. Juliana já tem participado com a gente há um bom tempo. A sua irmã Camila também já foi batizada. Seus pais têm assistido aqui conosco, né? A família toda presente. E veja como Deus faz, né? Apesar de tão jovem, Deus está salvando jovens e velhos. Deus trabalha no coração das crianças. E as crianças estão entregando sua vida a Cristo com entendimento. Então a gente não despreza, né, o Evangelho. Então, uma vida de uma jovem que pode ser totalmente consagrada a Deus, para a glória de Deus, guardada deste mundo mal, e viver para a glória do nosso Pai. Então, Juliana, você confessa diante dessas testemunhas que o Senhor Jesus é o seu Senhor e o seu Salvador. Diante do seu testemunho, eu batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A minha Cristiane, talvez não precise falar tanto sobre essa jovem, que tem sido grandemente abençoada, né? Tem abençoado a nossa igreja, tem sido abençoada, sua vida tem sido resgatada pelo Senhor. Deus trabalha nos corações e transforma vidas, Ele muda nossas prioridades. Então, Cristiane, ela é irmã do Pedro Júnior, né? É conhecida de todos os jovens, mesmo ainda que não tenha sido batizada, ela já servia, já demonstrou seu interesse de estar envolvida no ministério da música, principalmente, e participando das atividades plenamente com os jovens de nossa igreja. Tem demonstrado entendimento, compromisso e tem assumido mesmo essa responsabilidade de seguir ao Senhor Jesus. Então, pergunto para a Cristiane, diante dessas testemunhas aqui, todas, se você confessa Jesus como seu Senhor e único Salvador. Diante do seu testemunho, eu batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aqui está a Kerley, né? A Kerlinha, praticamente, realmente nasceu aqui nessa igreja, né? Tem crescido aqui nessa igreja, aluna do nosso colégio, filha da dona Marta Fernandes, suas irmãs estão aqui também. A família tem
tem abençoado essa igreja, tem crescido aqui junto conosco. E a alegria ver a Kerrinha crescendo, né? Quando eu ainda era jovem, veja que frustração, né? Participei do discipulado da irmã da Kerrinha, da Ingrid, né? Eu não sei como, mas ela já passou de mim, na minha idade, né? Já estava mais velha. Mas eu tive o privilégio de ajudar a Ingrid nos seus primeiros passos e de ver também o crescimento da Kerrinha, né, aqui nessa igreja. E, como eu falei anteriormente, ela trouxe a Viviane e foi um instrumento de Deus, né, usado por Deus para trazer essa família para a nossa igreja. Então, eu pergunto a você, Kerrinha, diante de todas essas testemunhas, se você confessa que Jesus é o seu único Senhor e único Salvador. Diante do seu testemunho, eu batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quero passar a palavra para o pastor Daniel. O Eliel é seu filho e nós não poderíamos privá-lo desse grande privilégio, né, de participar desse momento. Para mim é uma grande honra ter a oportunidade de batizar mais um aluno do Colégio Batista. Ele é filho do pastor Daniel e de Maria Vieira. Assim como João Batista teve a grande honra de batizar o Filho de Deus, eu, pastor Daniel, tenho a honra de batizar o filho da Maria Lira. Assim eu pergunto, Daniel, você já aceitou o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador? Sim, já aceitei. Baseado na tua confissão de fé, eu, pastor Daniel, com ordem de Deus e dessa igreja, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.